amigos. É sempre uma felicidade para mim poder cantar para vocês, poder harmonizar seus corações. Que nesse momento tão difícil para todos nós, que possamos acreditar nessa força que nos move, nessa força estranha que nos faz continuar, que nos faz cantar. Correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca o tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto e não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para, no entanto ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo, das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale o caminho sob o sol. E o sol sob a estrada é o sol, sob a estrada é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto e não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto e não posso parar. Por isso
isso essa voz tamanha, por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar, por isso é que eu canto e não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Vamos agora à palestra. Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui com grata satisfação para mais uma abordagem espírita, uma preleção doutrinária virtual, e gostaríamos de endereçar as nossas vibrações carinhosas para a Fraternidade Espírita e Irmã Sheila, que nos formulou este convite de hoje fazer uma abordagem sobre família, escola da alma, como tema central do mês, e em especial a questão: família se escolhe? Em tempo que agradecemos o convite, agradecemos a todos aqueles que estão aqui conosco neste momento, nestas conexões não apenas digitais, mas também psíquicas. E como atualmente nós fazemos, vamos primeiro ler uma mensagem edificante, depois fazer uma prece singela para nos aclimatar psiquicamente e faremos as nossas considerações e raciocínios sobre o tema e, por fim, uma prece para agradecer. Dito isso, então, nós vamos começar. A nossa mensagem inicial está na obra Flor de Vida, pelo Espírito Sheila, psicografia de João Nunes Maia. Pediríamos aos nossos amigos que nos amparam neste momento para que nos oportunizasse a leitura de uma mensagem que se conecte com as nossas reflexões deste momento, a fim de nos dar coragem, ânimo e consolo. Capítulo 20. Estamos presentes. Queremos te dizer novamente que estamos presentes em todos os acontecimentos na área que escolhemos para assistir. Precisamos de apoio da parte dos encarnados, que abrem os corações pelas portas dos sentimentos em Jesus, para que possamos transitar livremente com aquilo que poderemos, por amor, entregar aos companheiros da Terra. Estamos, meu filho, em regime de renúncia. Por não ser possível esse aprendizado no envolvimento da carne, é no meio em que vivemos que sentimos a vontade e exercitamos algumas virtudes. Entretanto, todo bem tem seu valor espiritual e foi neste que embarcamos para a luz do Mestre. Aqui, as escolas são permanentes e o aprendizado é comum para todas as almas que queiram subir. O nosso descanso é troca de atividades. Mesmo quando nos entregamos ao lazer, por diretrizes dos nossos maiores, nele convivemos com lições valiosas. A presença do Mestre se faz onde ele é entendido. E quem vive seus ensinamentos o vislumbra de maneira mais clara, a nos instruir com mais segurança. Quando escrevemos, faltam-nos condições para explicar o que sentimos e entendemos sobre a vida e a felicidade. Meu irmão, talhe a tua vida pela vida da natureza. Cada reino tem seu evangelho e cada evangelho fala sua linguagem própria, criada pelos processos dispostos por Deus para nos educar
e nos instruir acerca da verdade. A serenidade se encontra em tudo que podes constatar no universo. Ela canta perfeita harmonia. A música da terra, mesmo a clássica, comparada com a melodia divina dos planos superiores, são rugidos dos trogloditas, dos primeiros sinais de vida e de comunicações de uns com os outros. A mente do homem tem de passar por muitas reformas, de pensar e de falar, de viver e de compreender a vida. Enquanto o ser humano e mesmo os espíritos não se conscientizarem, instalando a harmonia nas mentes, não poderá haver felicidade na cidade divina do coração. Deus está presente em todos os nossos atos e, como tal, o seu amor é sempre grande para nos tolerar, ajudando-nos pelos processos mais convenientes. Meditemos em nós mesmos todos os dias, procurando melhorar, que logo encontraremos serviços a fazer no imenso campo da nossa intimidade. Será que já perdoamos o necessário aos que nos ofendem? Será que não ofendemos mais aos nossos companheiros de jornada? Somente essa meditação nos dá muito serviço nessa área, onde deve ser implantado o amor, porque quem ama sempre perdoa. E o perdão é o esquecimento de todas as faltas cometidas contra nós, às vezes por nossa própria influência. Manifesta a tua opinião sobre o que falamos e faze alguma coisa de melhor para ti mesmo, que estaremos presentes contigo na tua caminhada com Jesus. Olha que mensagem maravilhosa. Às vezes nós fazemos as súplicas a Jesus e a gente esquece de parar para escutar. Essa mensagem é uma resposta a muitos dos nossos apelos. Nesse período de pandemia, quantos de nós não nos questionamos? Quando volta às atividades presenciais? Estou com saudade do centro, com saudade dos abraços, com saudade dos encontros. Olha o que a irmã Sheila está dizendo. Estamos presentes, onde quer que nós estejamos. E que possamos aproveitar esse tempo para fazer essas reformas, ainda que pequeninas, no nosso mundo íntimo, para sentir a presença desses benfeitores espirituais. Eles não foram embora. Eles não estão em casas vazias. Eles estão nas casas cheias da fé e da esperança. Eles se conectam psiquicamente conosco se nós estivermos sintonizados com eles. Então, meus amigos, esta mensagem de ânimo, de encorajamento, de consolo, para que a gente continue em nossos desafios, até quando Deus quiser. Então, vamos orar. Divino amigo e mestre Senhor, companheiro de todos os nossos momentos, nós te agradecemos por essa oportunidade de falar sobre o vosso Evangelho e te rogamos a humildade e a sensibilidade para que possamos transmitir os teus ensinos, as tuas reflexões desta filosofia moral robusta, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vossa, com a menor deturpação possível. Vem ter conosco, abençoa-nos e guarda-nos. Envolve-nos a todos, Senhor Jesus, na tua santa e divina paz. Que assim seja. Então, amigos, vamos fazer as nossas considerações. Antes, deixe-me só fazer uma pequena manifestação em prol da vida. Nós estamos em setembro e temos a hashtag Setembro Amarelo por uma razão muito especial, de prevenção ao suicídio. É por esta razão que eu estou com esta camiseta amarela. E isso é apenas um símbolo, porque esse nosso discurso a favor da vida
É um discurso cristão espírita, e que a gente tem o ano inteiro, mas é sempre importante nós aproveitarmos essas ocasiões para relembrar isso e dizer que mais importante que falar sobre o tema é também estar disposto a ouvir quem tem a dizer sobre o tema. Nem sempre isto vai ser fácil de escutar, mas recordemos que cristão tem espírito de sacrifício e escutar é uma atitude de renúncia das mais belas. Então, que nós possamos fazer este acolhimento e, quando não nos sentirmos preparados, que recomendemos o Centro de Valorização da Vida 188 e aproveitemos para divulgar este bem também. Vamos falar de família, então? Família e escola da alma. Família se escolhe? Para essas reflexões, eu trouxe uma porção de histórias que respondem, ou pelo menos tentam responder essa questão, com enfoques e cenários completamente diferentes. Mas antes disso, eu trouxe uma carta paulina, capítulo 6 da Epístola aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Logo no primeiro versículo desse capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo vai dizer: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Só aqui no primeiro versículo a gente já pode dar uma pausa e pensar que as famílias na Terra não são arranjadas ao acaso. Existe, ainda que não haja um planejamento reencarnatório dos mais elaborados, sempre há leis de afinidade, lei de causa e efeito, a lei divina que se processa para estes enlaces. É por isso que dizemos que Deus não erra de endereço. Cada um de nós, portanto, renascemos no núcleo familiar importante para o gênero de provas que nós precisamos enfrentar e também para as reaproximações e reparações necessárias. Isso nem sempre vai fazer com que nós reencarnemos com os nossos afetos mais amados, porque muitas vezes a gente não tem mérito para reencarnar com aqueles que temos afinidade, por exemplo, que façam parte da nossa família espiritual. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá no capítulo 14, que nós também faremos aqui a menção, que os laços consanguíneos não pressupõem laços espirituais. Então, não é que as famílias consanguíneas são arranjadas ao acaso, mas nem sempre a gente vai encontrar essa afinidade. Daí, o que a gente sempre, ou vez ou outra, né, tem conflitos dentro da estrutura familiar, dissidências de sabores, diferenças, arestas a serem equiparadas, falta de identificação, desejo de poder, frustração. Tudo isso segue uma proposta mais elevada e, portanto, divina. Aí o apóstolo Paulo segue no seu raciocínio para dizer: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui ele está fazendo uma referência à lei de Moisés, né? É um dos 10 mandamentos. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esta é a promessa, né? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui tem uma exortação a esse direcionamento da educação moral, que não raro é esquecido por nós. Então, dizer aos pais para não contrariar ou não provocar a ira dos filhos não é dizer sim sempre. Não é ter uma educação condescendente. Não é fazer todas as vontades do filho, porque às vezes, ou melhor, quase sempre os nossos filhos, ao fazerem os seus pedidos e caprichos, não têm o discernimento e a sabedoria que a gente já conseguiu. É lógico que há exceções, né? Mas a gente precisa entender que o não é bem importante para a educação, mais que o sim.
porque esse não é a correção amorosa, a fim de que o nosso filho esteja mais preparado para os embates da vida, que vai dar muitos nãos. Continua então Paulo: vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Nesta autoridade, Paulo inclui a autoridade das relações profissionais, não apenas no ambiente familiar. E aí ele diz, olha, respeita a autoridade, né? Superiores e inferiores transitórios para a carne, porque também há um motivo para que ocorra desse modo, né? É aquela questão da gente bem viver as cadeias nas quais nós fomos renascidos. Não servindo à vista, diz Paulo, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, fuja da hipocrisia, não vai fazer do lado de fora uma coisa e dentro de casa fazer outra. Isso não significa que a gente já esteja no estágio de perfeição. A gente desliza, fala mais alto com o filho, responde o pai, tem discussões, e às vezes essas discussões são bastante acaloradas, tem os enfrentamentos, os embates, mas dentro do possível, observa os próprios atos, a fim de que você não seja um hipócrita servindo apenas à vista, e quando os olhos não repousam sobre você, você age de um modo diferente. E aí ele continua: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Essa analogia paulina é muito interessante, porque ela diz o seguinte, olha, ainda que os seus pais ou os seus superiores não lhe estimem a preço, que você não os admire e não tenha afeto por eles, faz de conta que ali é o próprio Senhor. Então, como você agiria se você estivesse na presença do Senhor? Você não seria condescendente, obediente, né? Faz isso porque estes que estão nesta posição, né, exercendo essa função, eles são representantes do Senhor, por conta dos desafios existenciais, dos desafios para o nosso progresso moral. Eles são instrumentos do alto. Pensa sempre assim. Mesmo que sejam seres humanos no estado de imperfeição, como nós também somos. Esse discurso não é um discurso para, sabe, contemporizar e tentar justificar as maldades, os equívocos, né? Não é um discurso de condescendência, mas de entendimento, de indulgência, de piedade. E aí ele continua: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vós está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo já havia falado disso, né? Que Deus não faz predileção de pessoas ou não faz acepção de pessoas na Epístola aos Romanos. E aqui ele fala de novo. Então aqui ele dá um recado também aos que exercem uma função de autoridade. Pense também no soberano sobre o seu povo. Então aqueles que exercem cargos políticos. Vós, senhores, né? Olha lá como é que vocês vão agir com a população, a cada um segundo as suas obras. E o vosso Senhor, que está nos céus, é também Senhor deles, porque todos nós somos irmãos perante Deus, né? Filhos do mesmo Pai. E não há predileto. O predileto é quem faz a vontade do Pai. E aí ele continua: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Essa parte é super interessante, porque é como se Paulo dissesse: ainda que você conserve incompreensões entre aqueles com os quais você renasceu, pensa que eles só são instrumentos e que, na verdade, a nossa luta é com a maldade que ainda faz parte do ser humano e que ainda prepondera neste planeta de provas e expiações. Então a gente não tem que eliminar o iníquo, mas a iniquidade dele, conforme está lá pelo profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Portanto, diz Paulo, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, ficar firme com a verdade e com a justiça, com o evangelho da paz e com a fé. Mas isso não significa que a nossa verdade seja a verdade que deve prevalecer, mas a verdade divina que aos poucos a gente vai conhecendo. Ou seja, os embates virão, mas permanecer firme, exatamente no lugar onde fomos plantados. E aí, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí Paulo termina esse trecho que eu trouxe. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. E aí eu encerro com este versículo, que é o versículo 20, do capítulo 6, da Epístola de Paulo aos Efésios, embaixador em cadeias. Essa é a definição de família. Nós somos como embaixadores em cadeias. Aqui Paulo está sendo literal, porque na época em que ele escreveu boa parte das suas epístolas, ele estava realmente preso. E assim é que ele se considerava livre para falar do evangelho. Mas como assim? Que paradoxo é esse de estar preso e estar livre? Preso fisicamente e obediente àquela circunstância, ele era livre para testemunhar a mensagem de obediência que o Evangelho defende. Então não adianta nós espíritas dizermos que a nossa família é tóxica, que os nossos familiares são difíceis, porque se os santos reencarnassem junto com os nossos familiares, eles iam encarar aquilo numa boa. Então, o desafio é difícil porque é o nosso desafio. Porque esses familiares são instrumentos para as conquistas que a gente ainda está a caminho de conseguir desenvolver. E assim como os outros familiares, né, são o nosso desafio, nós também somos desafios para outros. Enquanto a gente tem pedras no sapato, nós somos pedras no sapato para outras pessoas. Às vezes a gente não pensa isso, né? Não, eu sou maravilhoso, maravilhosa, né? Um emissário divino, uma pessoa tão legal, tão educada, tão simpática, tão amorosa, vai viver junto, né? Vai conviver todo dia. É lógico que nós temos virtudes e qualidades, porém, nós também somos desafiadores para certos contextos. Então, pensando assim, a gente aceita de uma forma mais tranquila. Então, esta foi a nossa abertura, Epístola de Paulo aos Efésios. E agora a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Trouxe aqui 2 capítulos que nos ajudam a pensar sobre família se escolhe. Capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Em algumas traduções, o parentesco corporal e o parentesco espiritual.
Ó, a mensagem começa assim: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, essa é a primeira coisa. Isso não significa acaso, só significa que há o caso de nós reencarnarmos sem experimentar afinidade, por conta da preexistência do espírito. E agora vê a questão que vem. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Família se escolhe? Pode ser que sim. Posso ter escolhido um gênero de provas no meu berço familiar a fim de que eu vencesse naquelas questões. Por exemplo, eu posso ter escolhido, para o exercício da paciência, vir com um familiar que seja bastante implicante, pelo menos na convivência comigo. E ali, todos os dias, eu tenho pequenas doses diárias de paciência, ou pelo menos o convite, porque eu posso simplesmente brigar com esse familiar todos os dias, viver em pé de guerra, não aprender nada, me irritar, irritar o outro. E de que serviu essa prova? Por isso que a gente tem, irmã Rosália, no Evangelho, suportai-vos, no sentido de prestar suporte e de também tolerância. Um outro exemplo. Eu posso querer desenvolver abnegação e devotamento. E numa das áreas que eu posso ter delinquido em reencarnações anteriores, pode ter sido a maternidade. Pense em abortos. Abortos, né, violentos, enfim, que se sucederam, não apenas um caso isolado, mas uma sequência criminosa. E aí eu decido que pela maternidade, nessa atual existência, eu vou desenvolver essa abnegação e devotamento, mas eu já tenho uma dívida a ser reparada. Então vamos supor que o meu filho precise de uma atenção especial da minha parte, né? Pense, por exemplo, em algum tipo de necessidade para que eu possa atendê-lo mais de perto, um transtorno psiquiátrico ou uma deficiência física, algo desse tipo. Então, é preciso que a gente entenda que isso não é uma espécie de estigma. Então, todo filho nascido com transtorno psiquiátrico é uma prova, né, de que a mãe cometeu aborto numa outra existência e agora está, né, expiando. A gente, em geral, tem uma certa facilidade para fazer essas generalizações. Não é por aí que funciona. Porém, de sem contradita, né, sem dúvida alguma, a gente entende que uma maternidade deste tipo é uma oportunidade importante para exercitar esse desvelo maternal. E aí a gente pode pensar agora sobre o proveito do bem que eu tenho numa provação como essa. Porque eu posso passar por essa experiência fazendo o mínimo necessário para que ela passe logo, ou eu posso investir, caprichar, investir o meu tempo e me dedicar, dar mais do que me é exigido. E aí a gente passa para outra referência de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, Esquecimento do passado. Olha, quem não tiver sentado, senta na cadeira, porque lá vem história. Diz o Evangelho.
frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhes despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, aqui, ao mesmo tempo que o Evangelho fala sobre a necessidade do esquecimento do passado e apresenta uma justificativa bastante plausível para que ele possa acontecer, a gente também tem uma explicação do contexto familiar que frequentemente nós voltamos àquele círculo que nós fomos viciados ou que nós viciamos. E não tente decodificar isso por como você se sente, do tipo, eu tenho um antagonismo em relação à minha mãe, então ela aniquilou a minha vida numa outra existência. Pode ter acontecido do algoz, entre aspas, naquela existência ter sido você. E aí a vítima, né, nesse caso teórico da sua mãe, já perdoou, né, para ela estar tranquilo, e você ainda não se resolveu. Talvez até ela tenha concedido, né, a chance de lhe receber nessa nova família, né, e de passar a limpo toda a história, e a resistência é de quem está com antagonismo. Então isso não é indicativo do que aconteceu. Não tente adivinhar, né? Já que nós temos a bênção do esquecimento do passado, o que é importante? É importante lembrar que nós estamos diante de uma oportunidade para vencer estas afinidades ou antagonismos, né? Ou repulsas, ou repugnações. E isso a gente tenta quebrar na convivência. É fácil? Não mesmo. E o que a gente faz, já que não é fácil? Persevera. E aí eu preciso retornar à epístola de Paulo aos Efésios. Tomai a armadura de Deus para resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. A fé e a esperança em dias melhores. É isso que nos ajuda com as provas. E aí, amigos, já tendo passado por esta base da filosofia moral, trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a abordagem da Epístola de Paulo, agora eu trago exemplos para a gente pensar sobre a escolha de famílias. Vamos lá. Primeiro exemplo, obra Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 14. Diretrizes para o futuro. Vamos ler o texto. Diz Manuel Filomeno: participaríamos de atividades de selecionamento de casais para receber como filhos os visitantes de mais além, de modo que lhes fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo dos renascimentos no mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas da era da regeneração. Iríamos nos utilizar de pessoas que anelavam pela paternidade e tinham dificuldades de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos da concepção artificial. Outros, sim, deveríamos dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores. Imaginava desde aquele momento o significado grandioso do intercâmbio espiritual entre as duas esferas da vida, compreendendo o poder do amor na construção da sociedade. Olha o que Filomeno está trazendo para a gente. Aqui ele está narrando a encarnação dos espíritos de Alcione, que viriam, mesmo sem precisar mais reencarnar na Terra,
para que pudessem nos ajudar no processo de transição planetária. Só que eles precisariam de um envoltório corpóreo com certas características fisiológicas que fizesse com que eles tivessem condição de exercer a missão elevada de que estavam investidos. E isso tanto diz respeito ao envoltório físico, quanto à célula familiar na qual estes espíritos de Alcione estariam vivendo essa experiência. Veja o cuidado da espiritualidade superior. Então, o que eles fazem? Para os candidatos à paz, os bons espíritos escolhem aqueles casais que querem exercer, têm um desejo de serem pais e mães. Por isso que ele está falando, anelavam pela patermaternidade. E tinham dificuldade de reprodução por vários fatores. Por que que eles estão escolhendo, os bons espíritos, os casais que têm dificuldade de reprodução? Porque na fertilização in vitro, eles poderiam, com mais liberdade, fazer a seleção de caracteres do corpo físico que viabilizasse melhores condições para estes espíritos terem as suas experiências, exercerem a sua missão. Olha que interessante. Então, assim, essas famílias, quem foi que escolheu? Foram os benfeitores espirituais? Foram os espíritos de Alcione? Foram os pais e mães terrenos? Quem escolheu? Quem escolheu ser co-criador com Deus e ter os filhos foram os pais e mães terrestres. O espírito reencarnante não foram eles que escolheram. Por conta dos desígnios supremos, houve ali uma oportunidade e os bons espíritos ajudaram neste intercâmbio salutar para unir uma necessidade evolutiva planetária a um desejo legítimo de uma família que estava ali se constituindo naquele momento. Então, veja que história interessante para a gente pensar nessa escolha da família. Havia uma afinidade de propósitos, mas não necessariamente os pais e mães já conheciam aqueles espíritos. Pode até ser, mas não necessariamente. Não é interessante esse exemplo? Vamos seguir adiante. Obra Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, segunda parte, capítulo 4, Sacrifício. Vamos narrar aqui um breve diálogo. Celso, aflito, indagou ansioso. Mãezinha, o que aconteceu? A pobre senhora acariciou-lhe a cabeça minúscula e falou com esforço. Meu filho, esta é a última noite que passamos juntos na terra. Não te deixo, porém, a sós. Jesus trouxe Lívia à nossa casa. Recebe-a por tua nova mãe. Ela tem sido para mim valiosa irmã nestes dias em que devo ir-me embora. A moça, Lívia, compreendeu o tom daquela voz de adeus e ajoelhou-se em pranto. Prometo não dar spoiler da obra, a fim de estimular-nos a todos a lê-la, mas o que eu posso dizer é que Celso era uma criança, se eu não me engano, tinha 5 ou 6 anos, e a mãe estava desencarnando, a mãe biológica. Laço profundo de afeto entre eles. Por esses caminhos que às vezes a vida propõe, que a gente acha que é uma grande coincidência, né? Que é um acaso, que é uma tragédia, Lívia, que não é a esposa de Públio Lentulus de há 2000 anos, é uma outra personagem, chega à casa dessa senhora, mãe de Celso, vamos chamar de Celcinho, e começa ali a desenvolver uma grande amizade,
a ter uma grande afinidade com o menino. Dito e feito, a mãe do menino desencarna e Lívia passa a adotá-lo como filho do seu coração. Pergunta: família se escolhe? Será que estava planejado este reencontro ou encontro de Celcinho com Lívia? Será que ele já tinha lá na sua programação o fato de ser órfão aos 5, 6 anos de mãe? Será que tudo isso aconteceu porque a mãe de Celcinho foi acometida de uma doença inesperada? Essas perspectivas só podem ser respondidas quando a gente lê a obra, mas o que a gente pode dizer é que todas essas configurações são escolhidas em parte. É como se fosse o propósito, o objetivo final é escolhido. Mas às vezes essas circunstâncias mudam um pouco por conta de outras características na lei de causa e efeito. Sigamos. Renúncia pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier, capítulo 4, A Varíola. Susana Davenport, vai dizer Emmanuel, nesse instante foi assaltada por um pensamento sinistro. E se permitisse que a rival, Madalena Villamil, detestada, seguisse como cadáver nas miseráveis ambulâncias. Madalena estava coberta de moscas, sem a mais leve reação. Reagira ao impulso criminoso de incluir a esposa de Cirilo, Madalena, entre os cadáveres destinados à vala comum. E agora, Susana estava considerando que, se o plano constituísse uma falta, esta não seria tão grave aos seus olhos. A rival, Madalena, poderia passar doravante por morta. Além disso, a seu ver, Susana, no quadro de sua paixão mesquinha, a providência seria uma retificação do destino. Jamais poderia amar outro homem a não ser Cirilo Davenport. Este, por sua vez, segundo lhe confessara a Susana, jamais se uniria a outra mulher que não fosse Madalena. Aqui eu preciso dar algum spoiler. Susana era perdidamente apaixonada por Cirilo. Cirilo amava profundamente Madalena, que também o amava profundamente. Madalena acaba contraindo a varíola, fica muito doente. E entre a vida e a morte, Susana passa pela cabeça de, vamos dizer assim, numa linguagem figurada, colocar o nome de Madalena no livro dos mortos, a fim de fazer ali um arranjo para que Madalena seja passada como morta e ela passe a falar sobre isso com Cirilo, vendendo essa ideia a Cirilo. E aí é como se Cirilo ficasse repentinamente, né, sem o amor da sua vida, mas sem constatar o corpo. Enfim, uma confusão. O que Susana queria era se casar com Cirilo, constituir a sua família, e que Madalena, a sua rival, e é por isso que Emmanuel vai falar, né, neste amor mesquinho, nessa paixão mesquinha. Então, Susana queria que a sua rival saísse de cena para que ela pudesse, enfim, se unir a Cirilo. E ela consegue. Só disse isso. Aí eu pergunto: família se escolhe? Olha a artimanha de Susana para forçar a constituição de uma família, sendo que contrariando os próprios propósitos do alto e também o livre-arbítrio das criaturas. Sigamos. No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz. Psicografia de Chico Xavier, capítulo 19, Reaproximação.
a gente tem um espírito que é chamado no capítulo de Irmão Cláudio. E ele tem a necessidade de retornar à carne, reencarnar. E aí, irmã Cipriana vai dizer que como ele não tem a necessidade de ter muita projeção nos interesses coletivos, aquela é uma reencarnação um pouco mais simples. E aí eles vão analisar esse processo. E aí narram o drama de Cláudio. O seu pai, na antiga vivência, trouxe uma filha, digamos assim, filha da sua juventude desnorteada, para morar dentro de casa. E aí essa menina acabou se tornando a irmã de Cláudio, mesmo que fosse de uma, enfim, relação indesejada, digamos assim. E mais tarde essa menina se torna a irmã, ama desvelada de Cláudio. Mas Cláudio queria ser o único herdeiro de todos os bens dos seus pais. E acaba despojando esta meia-irmã. E aí vai dizer o autor espiritual: Ismênia, espoliada, depois de chorar e reclamar debalde, foi compelida a homiciar-se em residência de família abastada, que lhe cedeu por favor um lugar de copeira com uma remuneração desprezível. Soube que, premida por dificuldades materiais de toda sorte, desposara um analfabeto, homem rude e cruel, que a se viciara e lhe dera algumas filhas em dolorosas condições de miserabilidade. A gente precisa entender que nós estamos na primeira metade do século XX, né, a emancipação da mulher, o protagonismo, era bem diferente o contexto histórico, social, cultural. E aí Cipriana vai dizer, olha, nós temos 2 pontos essenciais na reencarnação de Cláudio, que a gente precisa, né, para essa futura reencarnação. Necessidade de reaproximação com Ismênia e o imperativo da pobreza extrema, com um trabalho intensivo. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos tentar localizar Ismênia, como essa situação já ocorreu há muitos anos, vamos ver se ela está reencarnada e onde que ela está, porque se for o caso, a gente chama ela aqui no mundo espiritual, faz uma reunião, chama Cláudio também e tenta ver, se ela tiver condições, dela receber ele como filho. Olha, era a meia-irmã do passado. Os benfeitores encontram Ismênia. Ismênia estava reencarnada no plano físico, moça. Era a 6ª bisneta daquela que foi ela. Deixa eu tentar explicar. Ismênia é uma personalidade. E um espírito animou esta personalidade. A personalidade Ismênia morreu. O espírito vive para sempre. E reencarnou algumas vezes dentro da própria família. E agora estava como a 6ª bisneta. Voltou ao vaso físico como a 6ª bisneta dela mesma. E aí os benfeitores vão dizer que trouxeram Ismênia, ela a princípio ficou um tanto quanto reticente. Cipriana intercedeu, tentando colaborar, né, intuir, incentivar aos laços de amor, a essa necessidade de reparação. Cláudia estava precisando. Então, ela, desdobrada do plano físico para o mundo espiritual, acaba aceitando. E pede que, se ela pudesse, que os céus abençoassem o desejo que ela tinha de se casar. E aí o seu futuro marido era bem pobre, né? O que conseguia fazer com que as 2 condições da reencarnação de Cláudio fossem supridas. Reaproximação com Ismênia e pobreza extrema. Então,
essa nova Ismênia, vamos chamar assim, pediu que o alto abençoasse o matrimônio com esse rapaz, Nicanor, se eu não me engano, e que mais tarde eles receberiam um filho que seria a reencarnação de Cláudio. Tudo pronto. E aí, cito a fala da própria Ismênia. Se o céu me conceder a felicidade de com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma. E se um dia eu receber a aventura conjugal, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, sei que Nicanor se regozijará com o meu compromisso. Família se escolhe? Até que sim. É lógico que aqui a gente conta com um desígnio do alto e a intervenção dos benfeitores espirituais para a realização dessa reencarnação, mas tem a nossa aquiescência. Neste caso, nem sempre. Às vezes, vem alheio mesmo que a gente esteja a contrafeito, mas sempre com o objetivo no nosso aprendizado e evolução espiritual. Então, meus amigos, já caminhando para as nossas considerações finais, para concluir. Diante do enigma família se escolhe, pensar que nós temos a oportunidade de exemplificar a confiança, a tolerância e a boa vontade. Ainda que não tenhamos tido condição de escolher esta nossa por laços de afinidade, possivelmente nós participamos do planejamento reencarnatório para escolher aqueles elementos professores, educadores, portanto, tenhamos paciência. Na família temos a oportunidade da escola da alma, e na escola se aprende muito sobre maturidade emocional e a lição de perdoar sempre. Oportunidade de exemplificar a indulgência, de renovar antigos hábitos, de conhecer e aceitar os limites do outro e, sobretudo, a responsabilidade de sempre fazer a nossa parte e fazer bem feito, ser fiel até o fim. Meus amigos, eu sinceramente espero que tenha sido de alguma sorte útil, que vocês tenham se beneficiado com essas reflexões. Todo o mérito dessa mensagem é de Jesus, que é o nosso maior educador da alma, que nos ensina a caridade, a beneficência, a misericórdia e os equívocos. Vocês me perdoem, são todos meus. E desejosa de que essa mensagem tenha trazido consolo e algum aprendizado, alguma elucidação sobre este tema. Nossos votos de muita paz. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor e tua misericórdia hoje e sempre. E te pedimos, envolve a todos que neste momento estamos sequiosos do teu amparo. Dai-nos o consolo que precisamos para as nossas almas cansadas. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre. Nos envolve nas vibrações cariciosas do teu amor. Que assim seja. Então, meus amigos, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.